muito bom dia para você sintonizado aqui na Rede CNT. Tempo extra no ar para a gente falar muito do trio de ferro Série A, Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, 16 de outubro de 2019, temos a 26ª rodada da Série A e ontem rolou mais uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E aqui ao meu lado, para a gente falar muito da vitória do Paraná, do resultado do Coritiba, da partida do Atlético, amanhã, na verdade, né? Hoje abre a rodada, mas é só amanhã que o Atlético joga contra o Fluminense. Marcelo Ortiz, bom dia. Bom dia, Monique. Bom dia para você que está em casa. Vamos falar bastante, né, do nosso futebol e especialmente, Monique, se fala e me chamou a atenção o que o Paraná conseguiu desde a vitória contra o Coritiba nos últimos 4 jogos. De 12, o Paraná ganhou 9. Dá para ter uma expectativa legal. É o tricolor coladinho nesse G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas antes de Série B, vamos falar de Série A, porque vem aí a 26ª rodada da competição. Vamos aos jogos, a tabelinha aqui da Série A do Campeonato Brasileiro. Antes da gente falar do Atlético, abertura hoje, né, com Grêmio e Bahia, jogo bem interessante. CSA e Atlético Mineiro, estreia de Wagner Mancini. Fortaleza contra o líder Flamengo no Castelão. Esse jogo vai lotar o Castelão. Bom, 9 da noite, Cruzeiro e São Paulo. Cruzeiro na Berlinda, na zona de rebaixamento. Palmeiras e Chapecoense. O Palmeiras também lá em cima ainda sonhando com o título. Em São Januário, clássico carioca, Vasco e Botafogo. Goiás e Corinthians no estádio Serra Dourada, aqueles times que gostam de ganhar de 1-0, ambos. Vamos ver como é que vai ser o resultado desse jogo. E na quinta-feira, para fechar a 26ª rodada, Santos e Ceará, Avaí, Internacional, Fluminense e Atlético no Maracanã. E é esse jogo que a gente vai falar um pouquinho aqui, justamente porque o Atlético vai encarar o Fluminense fora de casa após perder para o Flamengo na Arena da Baixada. Marcelo, e o técnico Thiago Nunes vai ter que tentar reencontrar o caminho da vitória e vai ter que superar a ausência do Thiago Heleno sem um zagueiro de ofício à disposição no elenco. Pois é, Monique, o problema do Thiago é um pouco maior agora, exatamente por isso. A ausência do Thiago Heleno, ele já estava acostumado. Infelizmente, o Thiago Heleno ficou aí 6 meses sem poder atuar em razão do doping. Agora, ele tem um problema um pouco maior. Ele não conta com o Thiago Heleno, um jogador que ele não contava ultimamente, só que o Thiago era um dos poucos zagueiros que ele tinha condições. De volta, o Atlético só tem o Léo Pereira, né? De novo. Pelo que a gente já acompanhou, Monique, você estava naquela partida, ele já teve um jogo que ele improvisou o Madison. Exato. E parece que ele pode fazer isso atuando com o Eric, Kelvin né? pela direita. Né? Ou ele pode optar pelo Eric. Eu acho que o Madison tem uma característica defensiva melhor. Apesar da estatura ser parecida, né? Exato. Eu acho que o Madison deve... Eu arriscaria, se fosse para chutar, Madison, que ele vai começar amanhã com o Madison ao lado do Léo Pereira. O Léo Pereira já acostuma jogar muito melhor pelo lado esquerdo. O Madison faria o lado direito e aí ele pode colocar o Kelvin. Ou ele pode alternar para deixar o sistema defensivo mais alto, aí sim, é o que você falou. Mas mesmo assim, o que ele faria? Ele puxaria o Madison um pouco mais para o meio e deixaria o Eric. Aumenta a estatura, que pode ser uma outra alternativa, já que você não tem um zagueiro de ofício, você deixa pelo menos a estatura um pouco mais alta. Você perde um pouco em ofensividade com o Kelvin, mas o Eric é um jogador que definitivamente, para mim, Monique, mais cedo ou mais tarde vai jogar nesse time. Vai ser titular. Até porque o Bruno Guimarães deve ser negociado. E ele vai jogar na dele, onde ele joga muito. E por falar em Bruno Guimarães, ele está de volta, né? Assim também como o goleiro Santos, ambos servindo a seleção. Santos desfalcou o Atlético, Bruno Guimarães também retornos importantes, chegar jogando, né? Apesar do Santos estar no fuso horário lá de Singapura. É verdade. E é bem complicado, né, Monique? Você há pouco tempo passou por isso no fuso do Japão, sabe como é que é. Não deu tempo, a sorte, menos mal para o Santos, é que ele não conseguiu nem se adaptar ao fuso de lá, né? Aí fica uma confusão danada. Mas o Santos vem, joga, não vejo muito problema quanto a isso. E o Bruno Guimarães, claro, já estava aqui, mais fácil ainda, só pode voltar a vestir a camisa rubro-negra. Eu acho que o Atlético ganha muito com isso. O Bruno Guimarães é um dos jogadores mais importantes, Monique, hoje, para o esquema funcionar, porque ele atua muito bem, faz muito bem esse papel da transição ofensiva com a transição defensiva. E um dos detalhes, Monique, que às vezes até a gente não percebe muito e que chama atenção, é que o Atlético sempre tem esse toque de bola que na última partida não deu certo. Mas o que muda, claro, muda o goleiro, né? Mas o Léo não é mal com os pés. Aliás, ele é muito bom com os pés. Talvez isso é que tenha atrapalhado. A autoconfiança muito alta
Tempo sem jogar também, né? Era o segundo jogo Só dele. Só que o Wellington, esse começo pelo meio, ou começa com os zagueiros ou começa pelo meio, em vez de começar com o Wellington, se a gente lembrar, Monique, começa muito mais com o Bruno Guimarães. Apesar de não ser o primeiro volante, ele que geralmente chega para começar a jogada. E aí, não existe nenhum demérito ao Wellington, mas é característica do jogador. A característica do Bruno Guimarães para começar uma jogada, tecnicamente, é infinitamente superior, não só ao Wellington, a maioria dos volantes que o Atlético tem hoje. O Bruno Guimarães é um jogador muito acima da média. Então, também ali, Monique, é que faz uma diferença muito grande. Essa jogada começa com muito mais qualidade com o Bruno Guimarães, além da chegada com facilidade que ele tem lá na frente. A gente chama tanta atenção dele ofensivamente que às vezes esquece disso. Dessa parte, esse início de jogada facilita muito com o Bruno, então o Atlético acaba ganhando bastante nisso, apesar da falha, da dificuldade que vai ter sem contar com o zagueiro, e isso realmente preocupa, né? E vai ser um jogo especial para o Thiago Nunes, porque será a partida de número 100 dele no comando do Atlético. É um número extremamente expressivo num Maracanã que ele já garantiu classificação à final da Sul-Americana ano passado, classificação à semifinal da Copa do Brasil esse ano. É um estádio, né? É a mágica, né, do Maracanã no futebol brasileiro. Nada melhor do que completar 100 jogos no Maracanã, Marcelo. Eu acho que se perguntasse para o Thiago Nunes, eu acho que nem nos melhores sonhos dele... Maracanã Arena que fosse, né? Teria uma possibilidade como essa. Caramba. Ele teria duas possibilidades, mas eu acho que assim, lá atrás, né? Quando você pensa para um treinador de futebol, sem ele saber que treinaria o Atlético Paranaense ou onde, e um dia assim, pô, o que você quer? Disse, bom, quando eu pegar um grande time, eu quero ser campeão do que eu disputar. E se você chegar a 100 jogos, sem ele saber quem ele treinasse, ele ia dizer, Maracanã, é o palco, né? É o grande palco do futebol. Claro que ele no Atlético, ele ficaria muito feliz também se fosse na Arena. Mas antes, com certeza, qualquer treinador, seja ele do Rio Grande do Sul, do Paraná, de São Paulo, do Rio de Janeiro, ele vai dizer, não, o Maracanã tem algo diferente, né? É muito legal, realmente, o Thiago Nunes merece. Ele conquistou um título paranaense, ele conquistou uma Sul-Americana, ele conquistou uma Copa do Brasil. O Paranaense foi mais um título, tudo bem, né? Mas é bom lembrar que ele colocou o time na essência, né? Exato. Basicamente, realmente, apenas o time, sem contar com os reforços. E ali com o Thiago, a gente vai lembrar que ele não contou com os reforços do Diniz mesmo, que eram dois times totalmente separados. E, além disso, Monique, ele ainda tem outras vantagens, como ganhar uma Copa Sul-Americana histórica e ganhar uma Copa do Brasil, que é o segundo título nacional. Né? Depois do Campeonato Brasileiro já é a Copa do Brasil, o Atlético já tinha um Campeonato Brasileiro. Então o Thiago Nunes está na história, faz 100 jogos e eu acho que realmente é um treinador que, independente do que acontecer no final do ano, e ele deixou muito em aberto isso, né, Monique? E ele deixa em aberto porque realmente não teve uma negociação ainda, não é nem questão dele. Como é que ele pode garantir a permanência se eles não sentaram para conversar? Ele pode garantir que ele está até o final desse ano, né? E acho que vai ser difícil segurar ele exatamente pelo que hoje o Thiago Nunes se tornou. Se conseguir, melhor ainda, mas tem que viver um momento. No momento, o Thiago merece, a torcida compreende isso, 100 jogos de um treinador que é, sem dúvida, se não o maior da história do Atlético, está entre os 3 maiores. É, marca expressiva do Thiago Nunes. Vamos falar um pouquinho do Fluminense, adversário do Atlético. Aliás, o Flu que vem em recuperação nesse Campeonato Brasileiro, já é o 14º colocado, no comando do Marcão agora, né, técnico interino, que foi efetivado com a saída do Oswaldo de Oliveira. E o zagueiro Nino fala justamente aí desse bom momento que o Flu vive de reabilitação e sobre o compromisso de amanhã no Maracanã. Essa sequência a gente sabia da importância, né? A gente enfrentou alguns adversários diretos ali na nossa briga contra o rebaixamento e a gente sabia que essa sequência ali ia definir, né, qual seria a nossa luta no campeonato. Graças a Deus conseguimos pontos importantes e eu creio que se mantivermos esse ritmo a nossa briga pode ser outra. O Atlético Paranaense é um time que há muito tempo está organizado, né, com um ótimo treinador. Eles vêm fazendo um trabalho muito bom lá desde o ano passado, conquistando alguns títulos. E tem jogadores de qualidade. A gente sabe da dificuldade que vai ser esse jogo. E a gente fica feliz de poder contar com esses jogadores que estavam fora, né, o Alan, o Caio voltando da seleção, o Ganso e o Yuri cumprindo suspensão. Eu acho que eu não preciso nem falar da importância deles para o nosso time. E é muito importante nesses momentos decisivos a gente estar com o time completo, podendo contar com todos os jogadores, porque a gente sabe da dificuldade que vai ser e a gente precisa continuar com boas atuações e com bons resultados.
Esse é o Flu, adversário do Atlético na quinta-feira, amanhã, lá no Maracanã. Deixa eu dar um recadinho para você que está em casa, acompanhando o tempo extra. Nessa quarta-feira de muito futebol, eu, se fosse você, passava lá na Casa dos Arcos, viu, Marcelo? Porque o almoço lá é garantido. Espetacular. O jantar também é garantido. Tem à la carte, tem o buffet na hora do almoço. E aí a pessoa pode escolher, né? Desde o nhoque, que é o meu favorito, o nhoque na manteiga, só na manteiga ali, aquele temperinho. E tem a pizza também, hein? A pizza é boa. Eu gosto, e sem contar, né, Monique, que você chega rapidinho ali no almoço e tal. Ah, será que eu escolho uma coisa ou outra? O buffet é maravilhoso. Espetacular. O buffet que você encontra na Casa dos Arcos é algo de extraordinário. O buffet não tem como não repetir, né? Eu sempre repito o prato. Não tem como, realmente não tem como. Mas eu gosto da Casa dos Arcos bastante, viu? Minha mãe gosta de lá também. Então vamos todo mundo lá na Casa dos Arcos, hein? Marcar um almoção aqui do Tempo Extra na Casa dos Arcos, Avenida Manuel Ribas, 5999, lá na Casa dos Arcos. Você vai almoçar, você vai jantar, tem a feijoada no final de semada, no sábado. Minha mãe gosta de na chegada tem aquele vinhozinho, né, Monique? Da casa, que é espetacular. Ela já fica ali. Vinhozinho já vale a pena. De largada já na Casa dos Arcos. Que é isso, hein? Muito bem. Bom, você que quer almoçar, que quer jantar de uma maneira bem gostosa, é só ir lá na Casa dos Arcos, Avenida Manuel Ribas, 5999, você vai adorar. Bom, pra gente fechar aqui o bloco do Atlético, um Fluminense que o Atlético vai ter que tomar cuidado, né, Marcelo? Porque vem em recuperação. Pois é, com o Marcão é uma recuperação realmente fantástica. Com o Diniz não conseguia, estava na zona de rebaixamento, com o Oswaldo tentou, mas acabou derrapando bastante. E agora com o Marcão, técnico interino, os jogadores... A discussão já foi muito longa, não vou entrar no mérito da questão, acho que está muito errado quando os jogadores, principalmente como o Ganso, têm a atitude que tiveram com o Oswaldo Oliveira, mas na realidade, Monique, com o Marcão o time teve 4 jogos, de 12 pontos ganhou 10. É uma campanha extraordinária, uma campanha de recuperação do Fluminense. A gente imaginava que ia brigar só lá embaixo, o Fluminense hoje já pode pensar... Já é 14º. No mínimo em Sul-Americano, assim, com toda a tranquilidade, se continuar fazendo o que fez. Então, a minha grande dúvida é realmente o que vai acontecer. E desses 12 pontos, a única partida que ele não ganhou que foi contra o Cruzeiro lá, que é aquela pressão danada que saiu com empate. Os outros jogos todos conseguiu vitória. Então... De 12, se ganhar 10 pontos, você veja, o aproveitamento aí é campanha de time campeão, né? Não acredito que vai manter assim por muito tempo, mas é um momento bom para o Fluminense, é um momento que o Fluminense vai tentar aproveitar isso contra o Atlético. Não vai ser um jogo fácil. Eu acho que o Atlético, tenho convicção, Monique, que o Atlético tem mais time que o Fluminense. Mas o momento do Flu é um momento realmente muito bom. E por falar em ascensão do Flu nessa tabela de classificação, vamos ver como é que está a classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. O líder, Flamengo, 58 pontos. Palmeiras é o vice-líder com 50, o Santos terceiro com 48. Acho que para por aí o título, né, Marcelo? Para mim a briga está aí. E olha lá. Isso quer dizer, Monique, briga se a gente imaginar que o Palmeiras e o Santos vão conseguir regularidade. Coisa que não conseguiram até agora. Exato. Pela regularidade do Flamengo, acho que ninguém tira o título do Flamengo. Mas... Vamos lá, né? Vamos dizer que o Palmeiras e o Santos é até o Santos só. Dali para baixo já é briga só de Libertadores. Corinthians, do contestado Carille, 4 colocado, 43. São Paulo, mesma pontuação. Grêmio, 41. Internacional, nesse momento, fora da Libertadores, 39. Está em busca de um técnico, né? E você veja, Monique, o Grêmio... mesmo com a Libertadores ainda, começou a jogar Estaria nesse momento na pré-Libertadores, né? Mas o Renato resolveu colocar o time para brigar por vaga na Libertadores. Por isso que foi muito bom o Atlético ganhar a Copa do Brasil. Essa briga para a Libertadores vai ser difícil. Vai ser brabíssima. Bahia, 8º colocado, 38. Bahia também sonha com essa Libertadores. O Goiás, um time bem meio de tabela ali junto com o Atlético, 36, 35 pontos, girando a tabela da Série A. Mas outra campanha de recuperação do Goiás, hein? Também. O Ney Franco, que recuperação. O Ney Franco, exatamente. Começou com o Claudinei, daquele jeito. Então, o Goiás parece que ia brigar só para não cair. É o time do 1-0, é o burocrático, mas que vai mas no que embalo. Funciona. Aliás, é Goiás e Corinthians, né? Exatamente. Esse jogo você pode dizer que vai dar 1-0, não sei pra quê, mas não sei exatamente. E aí o Galo com 31 pontos, missão dificílima para o Mancini.
Vasco 31, recuperou, né, com o Luxemburgo. Botafogo também, aquele time que não vai nem para frente nem para trás, 13º com 30. E aí a turma um pouquinho mais abaixo. O Flu 29 já se recuperou, Fortaleza novamente com o CN 28. E aí vem a galera que tá brigando pau a pau ali, né, nessa ZR. Ceará 16º 26, CSA 25, Cruzeiro 22, Avaí 17 e a Lanterninha Chapecoense com 16. Eu acredito que Chape e Avaí já foram. Já foram, né? Eu também acho, Monique. E as outras duas vai ser interessante a não ser que o Botafogo desande muito, o Botafogo é a minha dúvida do que vai fazer a partir de agora. Você falou, o Vasco já conseguiu uma recuperação, o Fluminense está em recuperação. Então, apesar de eles estarem naquele bolo ali, eu tenho a impressão que se o Botafogo não descuidar, que eu acho difícil também, se a gente for ver, o Botafogo já tem uma pontuação razoavelmente boa, vai ficar entre os 5 últimos ali. São os 4 e o Ceará, do nosso Adilson e do Milton do né? Tomara que fujam para tentar fugir dali. É alguém tentando fugir dali. Ou seja, desses 5, o Cruzeiro, pelo que tudo indica, apesar de chegar o Abelão e tudo, é que não é do dia para a noite que muda, né, Monique? Vai demorar um pouquinho, o Cruzeiro eu acho que vai acabar, para minha surpresa, sofrendo até o final. Se pegar o começo do campeonato, Monique, não sei para você, mas no papel, eu diria que o Cruzeiro, para mim, era um dos candidatos para ficar no G6. Mim também. Para Libertadores. No título, talvez não. Mas para Libertadores, o Cruzeiro, para mim, era um dos candidatos. Vai brigar para não cair. E a briga tá boa, hein, nessa ZR da Série A. Um rápido break, a gente já volta para falar do Paraná, que venceu em casa. 3 pontinhos conquistados na Série B. De volta aqui no Tempo Extra agora para falar da boa vitória do Paraná. Magrinha, porém o Paraná, o tricolor, foi eficiente. E com o gol do Judivan, venceu o Brasil de Pelotas na Vila Capanema. Vamos lá, os melhores momentos da partida. Marcelo, você que acompanha esse jogo. Primeiro lance esse do jogo. Exatamente. Lance. E aí não já... deu um minuto, um pouquinho antes do minuto, com 50 segundos. Já abriu o placar, né? O cruzamento, até quando os zagueiros chegam, ó. Essa bola, ela pega uma curva, eu não sei se não ia cair no canto, mas o Judivan foi perfeito, né? Na casquinha dele, tirou do goleiro, fez 1-0. O Paraná começou muito bem, Monique, além do gol. Você vai ver que no primeiro tempo o Paraná esteve muito melhor. O Paraná teve momentos para conseguir fazer o segundo, terceiro gol e não aproveitou. E essa de não aproveitar, Monique, a gente está com os melhores momentos. Quem está acompanhando em casa vai ver no jogo de ontem o que aconteceu. O Paraná faz tudo isso, consegue virar 1-0, consegue ser um time com muito mais qualidade. Olha essa bola que o Bruno solta. O zagueiro chegou na hora, tirou e ainda bateu no pé do goleiro. Quando ele ajeita para bater, o zagueiro fecha com ele e ó, o pezinho do goleiro. Ainda é a ponta do pé que salva. Senão ia pro gol. Senão era o segundo gol, né, com o Alisson fazendo. E se acontece isso, seria justíssimo. Acontece, Monique, que aí vem o segundo tempo. E já estamos aí no segundo tempo. Segundo tempo, eu não sei o que acontece com o Paraná. O Paraná começa a tomar pressão. Sempre sente essa pressão, né? É sempre interessante, tanto dentro quanto fora de casa. Então, eu não consigo entender se é o lado psicológico, o que é. O Paraná, no segundo tempo, o Brasil conseguiu equilibrar o jogo. O Paraná criou oportunidades, mas o Brasil de Pelotas fez com que o Paraná sofresse muito para conseguir segurar o resultado. Isso não vejo como uma situação normal, porque o Brasil, no primeiro tempo, não conseguiu encontrar o futebol. Então, é um negócio que vão ter que conversar. De novo, vão ter que falar sobre essa situação. O Paraná é mais time que o Brasil de Pelotas. O Paraná conseguiu um resultado que é muito importante para continuar ali na briga do G4, só que não precisava sofrer tanto como sofreu no finalzinho, né, Monique? Era exatamente isso que eu ia falar. Sexto colocado, o Paraná com 44 pontos, a 2 pontos do Coritiba, que é o quarto desse G4 aí. Vitória importante para quem quer continuar na batalha e na briga por um lugar no G4. E o técnico Matheus Costa faz uma análise do que foi o jogo em casa. Pela situação estratégica do jogo, a gente sabia que era uma equipe de força, eu tentei priorizar uma equipe de velocidade, pela força deles e pela velocidade nossa. Se a gente igualasse a competitividade, acredito que poderia prevalecer a velocidade. Nós conseguimos, inúmeras vezes, criar situações, envolver eles, né? Até poderia ter ampliado um pouquinho mais a partida para não causar aquele certo desespero e uma certa preocupação no final da partida, porque é normal.
o adversário que está perdendo por um gol, ele acaba se expondo, indo com tudo. Até tivemos no final a chance com o Furtado de fazer o 2-0 e liquidar a partida, mas acredito que nós controlamos bem o resultado e mérito da nossa equipe, que iniciou o jogo com muita velocidade, com muita intensidade, já criando situações de gol, podendo até ampliar. Mas é a característica da competição também. Não deu para fazer o segundo gol, também não toma, né? Sabendo equilibrar os momentos que a gente está sem bola, ocupando bem os espaços para dar poucas oportunidades para o adversário. Então, acredito que é uma vitória de todo o elenco, que é um marco. Né? Pouca gente esperava o Gemerson. Se a gente falasse há 3, 4 rodadas atrás do Gemerson, poucos iriam acreditar nele. O Alisson teve uma sequência até não sendo relacionado em virtude das partidas que vinham ocorrendo. Eu dei prioridade para outros atletas. Nós temos aproximadamente 34 atletas de linha treinando dia a dia, então isso pode se tornar uma constante. São 23 atletas em casa que a gente convoca, 20 fora de casa que nós convocamos. A gente dá prioridade para aqueles atletas que estão se destacando durante a semana, durante o dia a dia. Amanhã é uma oportunidade para todos, a gente sempre procura dar. Hoje, quem participou do jogo amanhã faz um regenerativo. Quem participou pouco do jogo ou não participou, a gente faz um jogo-treino contra o Prudentópolis. Então, a oportunidade está sendo dada para todos e, dentro dessas oportunidades, a gente vai analisando a melhor situação para a convocação. Esse é o Matheus Costa, fazendo uma análise aí desse 1-0, das escolhas e opções, né, de montagem de time e postura tática da equipe. Bom, eu tenho um recadinho para você aqui no Tempo Extra, que quer trocar seu carro, quer fazer negócio, tem que ir lá na Gongra Multimarcas, porque lá vai ter o carro para você, certo? Na medida exata e com o preço que cabe no seu bolso. A equipe da Gongra tá lá esperando você no Jardim das Américas para dar uma olhadinha nos modelos que tem lá, fazer uma avaliação no seu carro e fechar negócio. Eu tenho certeza que você não vai sair de lá sem fechar negócio. Gongra Multimarcas, gongra.com.br. Vai lá para você fazer negócio com a equipe da Gongra Multimarcas. Bom, Marcelo, mais uma partida em casa, né? Para o Paraná, contra o Figueirense, né? Exatamente. Contra o lanterna da competição. E vamos ver o que vai dar esse jogo, né? Mais uma partida para garantir 3 pontos. Então, eu acredito que o Figueirense, aliás, que surpreendeu o Londrina, né? Mas que aí conseguiu segurar um empate. Eu acho que o Figueirense não tem uma força tão grande assim que possa segurar o Paraná nesse momento, Monique. O Paraná, eu concordo até com o Matheus, realmente, é natural que o adversário venha para cima quando se tem o resultado de apenas 1-0, só que eu continuo dizendo, esse é um problema já crônico que está vivendo o Paraná Clube, de não conseguir ampliar os seus resultados. Dos times que brigam na parte de cima da tabela, Monique, a gente vai ver que o Paraná é o pior ataque. Não é o pior ataque da competição, porque os times que estão brigando lá embaixo para cair têm ataques piores. Mas os 10 primeiros colocados, o Paraná tem o pior ataque. E é a terceira melhor defesa. Fez 24, tomou 24. Então, existe um equilíbrio. Se defensivamente está bem, tem que acertar mais a pontaria. Por exemplo, o Rafael Furtado, ele falou, podia chegar e fazer aquele gol. Acho que o Paraná consegue um resultado contra o Figueirense ao natural. O Figueirense, por tudo que passou, até o torcedor do Figueirense está feliz que o time não desistiu esse ano. Me parece que a queda é iminente, não tem muito o que fazer. Então, acho que não vai acontecer nada diferente. Figueirense, para mim, é um dos times que vai cair, junto até depois do resultado de ontem, com o São Bento de Sorocaba, que está ali também, né, na ZR, na última colocação. Então, eu acredito que esses times não têm o que fazer. Imaginando que o Paraná precisa e está embalado, Monique, não vejo outro resultado. Para mim, o Paraná ganha o jogo nesse sábado. E assim esperamos contra o Figueirense mais 3 pontinhos do Tricolor. Vamos para um rápido break, já a gente vai falar da turma do 0-0, porque Londrina e Operário, ninguém balançou as redes. De volta aqui no Tempo Extra, agora para falar de Londrina e Operário nesse terceiro bloco. E o Tubarão, empate em casa com lanterna da competição. Que vacilo, hein, Londrina? 0-0 com a equipe do Figueirense. Olha aí os melhores momentos no Estádio do Café. Parece ser Londrina ladeira abaixo, né, Marcelo? Parece que não tem mais jeito. Pois é, e numa hora muito ruim, né, Monique? No momento em que você tem que decidir, no momento em que você não pode cair de produção, os adversários ali de baixo estão tentando de qualquer maneira fugir a todo momento e o Londrina entra numa rota que parece
que pode ter um final realmente muito triste. Aliás, o presidente, ou o gestor do clube, que não é o presidente, né, mas o gestor, o homem Sérgio que manda Malucelli. no Londrina, que é o Sérgio Malucelli, falou sobre isso. Inclusive, ele falou de uma equipe que está jogando que até merece cair, realmente. Ontem, por exemplo, Monique, o Patrick Soares foi expulso aos 32 do segundo tempo, o jogador do Figueirense. Então, se imagina aí, são 13 minutos do tempo normal, mais acréscimo. Um a mais. Aí 16, 17, quase 20 minutos que o Londrina não conseguiu aproveitar o fato de ter 11 contra 10 contra o Figueirense, que está nesse desespero. Então, Monique, isso mostra que realmente o Mazzola Júnior, aliás, o técnico Londrina, havia falado que ele está acostumado, que ele gosta de trabalhar com pressão assim. Só que, sinceramente, eu acho que essa pressão que o Mazzola pega é um pouco pior, num momento muito ruim. Como eu disse, o que preocupa a Monique é que cai no pior momento possível da competição. Isso que eu ia dizer, ainda não tá na ZR, então Não. daí dá pro Mazzola ainda, né, dar aquela apaziguada, tá? Mas o bicho tá pegando, né, 16º com 32. Então, e caiu, e dos times que estão ali embaixo, que tem mais caído de produção, né, Monique? Mas essa conta que a gente faz hoje do Londrina, o Londrina tem 32 pontos, né? Isso. Se a gente imaginar que 42 deve fugir, vamos chutar alto, 44, seriam 12 pontos. Tem 30 a disputar, seriam 4 vitórias em 10 jogos. Não é nada absurdo, né, Monique? Você imaginar de 10 que você ganharia 4 partidas. É 40% de aproveitamento. Então, 40% é um aproveitamento só de time que se mantém, não é de time que vai chegar a lugar nenhum, não. 40% hoje deve ser ali o 12º, 13º, por aí. Então, Monique, a possibilidade é muito grande, como você lembrou, tá no meio de tabela. Se conseguir fazer as 4 vitórias ou 5, sem problema. Agora, se não conseguir, cai. Eu acredito que o Londrina tem possibilidades, pelo que a gente viu jogar lá no primeiro turno. E até aquela parada para a Copa do Mundo, Londrina era o paranaense que estava entre no G4 sempre, né? Era antes alemão, até do Curitiba técnico, e do Paraná Clube, exatamente. Essas mudanças todas, e aí eu concordo com a Malucelli, a culpa realmente é sua, Malucelli, principalmente porque as mudanças, especialmente a mudança do alemão, não foi nada feliz. Ali, para mim, foi um erro que ele cometeu. Estranho até, porque o Malucelli não era de cometer erros assim quanto ao técnico. Sempre foi técnicos ficaram por muito tempo e, de repente, com 3 resultados já adversos, ele fez a mudança. E ali se perdeu um pouco o contato. Mas, por precisar de 12 pontos, Monique, eu boto fé no Tubarão. Tomara. Porque se cair, a gente sabe que para voltar é muito mais complicado. Vamos reagir, Tubarão, nessa Série B. Um recadinho para você aqui no Tempo Extra do Dr. Augusto. Olá, amigos, olá, amigas. Eu quero convidar você a conhecer os consultórios odontológicos Dr. Augusto, o dentista das placas da cor vermelha. Em meus consultórios fazemos extrações, restaurações, dentaduras, pontes, coroas, canais, implantes, aparelhos ortodônticos, enfim, todos os tipos de tratamento. São 2 no centro de Curitiba, na Praça Tiradentes e na Rua Barão do Cerro Azul, no sítio cercado em frente ao terminal, 2 em Almirante Tamandaré, no centro e no bairro Cachoeira, e em Campina Grande do Sul, no bairro Jardim Paulista. Para informações sobre preços, condições de pagamento e agendar uma avaliação sem compromisso, ligue no 3027-8142, 3027-8142. Consultórios odontológicos Dr. Augusto, o dentista das placas da cor vermelha. Muito bem, vamos falar do outro paranaense que ficou no 0-0, só que fora de casa, e um resultado que dá para considerar interessante assim. O Operário ficou lá no Estádio Rei Pelé, sem balançar as redes, com o CRB, olha aí os melhores momentos. Jogar naquele calorzão de Maceió, né, Marcelo? A gente já esteve lá esse ano. Um resultado bom, né, para o Operário. Não, o resultado, por ser fora de casa, pela situação adversa da temperatura, especialmente, como você falou, não foi um resultado ruim. O problema do Operário foram os 2 últimos jogos em casa, as 2 últimas derrotas, né, Monique? Se não estaria na cola do G4 ali estaria também. no G4 sem problemas. Agora, 2 resultados negativos dentro de casa, e a campanha que o Operário faz em casa realmente é muito diferente, e isso acabou atrapalhando bastante. Esse empate, para mim, não é o problema. Esse empate está dentro do prognóstico e muito bom resultado. Agora, descolou um pouco do G4 em razão dos resultados em casa. Por exemplo, a gente acabou de falar que o Paraná entrou na briga, e para mim entrou na briga principalmente porque conseguiu, além da vitória contra o Curitiba, contra o Operário. Logo depois o Operário direto. Fora de casa. Briga direta. Dos últimos 12 pontos, ganhou 9. E o Operário está numa situação exatamente contrária. Com esse empate, dos últimos 12 pontos, ganhou 2. 2 empates, e foi 2 empates fora de casa, os jogos mais difíceis. E 2 derrotas em casa. Então, aí é que atrapalhou um pouco o Fantasma, que vinha realmente
numa briga muito direta e boa no G4. Não que esteja fora totalmente, Monique, mas eu acho que é preocupante você ficar um pouco mais distante como está. Concordo com você. Esse resultado foi bom. Os demais é que não ajudaram. E aí, quando você vê um ponto, parece, poxa, mas esse um ponto não ajuda muita coisa. Não ajuda porque, no geral, não conseguiu fazer a lição de casa. Exatamente. Nono colocado com 40 pontos, o Operário vai encarar o Lanterna São Bento na próxima rodada dessa Série B do Campeonato Brasileiro. Jogo bom aí para o Operário, quem sabe, construir um resultado. Um rápido break aqui no Tempo Extra, a gente já vai falar da vitória do Coritiba para cima do São Bento fora de casa. A gente está de volta para falar do Coritiba, que venceu fora de casa o Lanterna da Série B, o São Bento, pelo placar de 2-1. Vamos aos melhores momentos dessa partida, porque o Coxa saiu logo na frente, né, Marcelo? O comecinho do jogo já abriu o placar. Olha aí, uma jogada bonita. O William Matheus aparecendo bem, é isso, né? Hein? Golaço do William Matheus nesse comecinho do jogo. E, aliás, o Brey... não jogou, né? Ficou mal, virose. Foi em cima da hora, uma virose. E eu vejo como é que é o destino, né? Aí o William Matheus, que não era para jogar, joga. O futebol, né? Joga e faz um gol, e aliás, um belo gol, né? E o Coritiba ainda, né, fez o 2-0 depois, algumas outras tentativas do São Bento, que é aquele São Bento do Milton Mendes que a gente conhece, né? No começo é aquele trabalho que, né, dá resultado e depois a gente já sabe o final, né? Exatamente. O São Bento, eu não acredito, Monique, que vai conseguir escapar muito, né? E o Coritiba conseguiu esse resultado. Que golaço, né? Que golaço. Baita finalização do Juan Alano. Esse gol do Alano foi um golaço. O Coritiba, depois... estranhamente até, né? O segundo tempo, o São Bento voltou muito bem. Pois é. Claro que tem que pressionar, joga em casa, mas o Coritiba passou a tomar uma pressão realmente muito grande, né? Do São Bento. Isso foi ruim, tanto que tomou o gol. O gol, né? Aí no desvio, né? E acabou terminando 2-1. Um dos destaques. Olha aqui. Mas ali é mais infelicidade do zagueiro essa bola batendo. Você sabe que eu acho que o chute não ia pro gol. Ou ia, será? Pro gol. Eu acho que ia só... Vamos ver. Dessa imagem dá pra ver melhor. Ó. Vamos lá. Até ia não sei se ia entrar, mas ia no canto esquerdo do Muralha, né? Ia no outro canto. O desvio atrapalha. Só que ali não tem... Assim, Monique, o zagueiro tem que estar ali dentro, acho que até... É gol contra? Sabe, até pode ser gol contra, mas é mais infelicidade do jogador, eu vejo ali, mais infelicidade do zagueiro, a bola bater dele, desviar e acabar entrando. O São Bento conseguiu pressionar mais o Coritiba no segundo tempo, isso preocupa um pouco, mas o principal, o Coritiba consegue uma vitória. Nos últimos jogos, à exceção do Clássico, nos 15 pontos com o Jorginho, ganhou 12. Então, é uma campanha de recuperação muito boa do Coritiba. Tanto é que colou no G4 e está no G4. Exatamente. Né? E foi exatamente nesse período, se a gente lembrar, que com o Humberto Louser, o Coritiba ficou 10 jogos sem conhecer derrota. Sim. Depois daquela derrota no Clássico, lembra? Ficou 10 jogos sem perder. 3-2 e aí ficou 10 jogos sem perder. E aí, depois do Clássico agora, o Coritiba já tem 3 vitórias. Né? Perdeu o Clássico de novo, só que tem 3 vitórias. Se a gente imaginar que o Jorginho vai fazer uma campanha parecida com o que fez o Louser e nos outros próximos 7 jogos ou vencer ou empatar, o Coritiba realmente vai brigar por uma das vagas, sendo que tem um jogo atrasado. É muito ruim a gente falar, tem um jogo atrasado, que não é certeza dos 3 pontos. Ainda mais por se tratar de ser jogo fora, né? Pois é. Eu dei esse alerta esses dias. Contra o Cuiabá lá. Mas como o Cuiabá já entrou numa situação assim de ficar de meio de tabela, de não disputar mais nada, isso pode dar um certo favoritismo para o Coritiba. Coritiba entra diretamente na briga também, Monique, porque o Atlético Goianiense descuidou. E acho que esse é o ponto. A gente estava imaginando, Monique, que nós teríamos aí mais uma vaga a ser disputada por 5, 6 equipes. Esses 5 times disputam, agora eu tenho impressão, 2 vagas. O Sport já se mandou, já foi embora. Concordo. O Bragantino já virtualmente já está na primeira divisão. Agora, o Atlético Goianiense, pela modificação, para mim foi um baita de um erro se mudar técnico nesse momento com o time muito bem. Nunca. O time no G4, como é que você vai mudar o técnico? Time no G4, time muito bem, junto com o Sport, fazendo a campanha que estava. Eu não vejo, sinceramente, explicação para mudança. O treinador, os jogadores não queriam. Essa é a hora que tem que fechar com os caras,
Vocês querem ou não querem, nós estamos chegando e vai subir. Agora vai sair, vai mudar de técnico, qual que é a garantia que eu tenho que vai subir? Não tem garantia nenhuma. Então, sinceramente, Monique, para mim eles erraram. E nesse erro, para mim, abre as portas pro Coritiba e pro Paraná Clube. A gente pode ainda ter chance de 2 na primeira divisão. O América Mineiro também. O América tá ali, mas é que eu preferi os dois. Ah, né? sim, claro. Eu preferi os dois. Mas o América e o Botafogo de Ribeirão. Também. Entraram diretamente nessa briga. Caramba, jogar lá em Ribeirão Preto é sempre difícil. É muito um time difícil. que tem um desempenho muito bom em casa. Então, a briga tá boa, né? Eu acredito que eu acho que são eu acho que são 2 vagas até o final da competição. E geralmente chega na penúltima rodada é uma vaguinha só, né? Exatamente. Mas talvez, né, Monique? E por isso que eu digo o Coritiba. Porque esse Coritiba com um jogo a menos. Se deslanchar, esse jogo a menos, o Coritiba ganhando essa partida do Cuiabá, já está na frente do Atlético Goianiense. Curitiba hoje está 2 pontos atrás, só tem um jogo a menos. Então, esse é o negócio. Mas daí o América, o Paraná, o Botafogo, eu acho que a briga está por ali mesmo. É o Botafogo, o América, Atlético Goianiense, Curitiba e Paraná. Os 5 disputam 2 vagas. Nós temos 2 paranaenses nessa disputa. Isso vai ser muito legal. E com chance dos 2 subirem. Porque antes a gente imaginava que tinha uma vaga. Eu acho que tem 2 agora. E pode ser para os 2. Essa vitória do Curitiba foi importante. Extremamente importante. Para a gente encerrar, Marcelo, Rodrigão, titular ou reserva nesse time? Olha, o Rodrigão, para mim, jogando o que ele jogava antes, é titular. Agora, do jeito que está fora de forma, eu deixaria ele esperando, viu? Eu continuaria... Banco. Banco até se recuperar, até voltar fisicamente e muito bem. E esse banco vai ser bom para o Rodrigão. Porque se o Rodrigão, o potencial que ele tem... Se ele se cuida mais com esse potencial que ele tem, né? Ele estaria ainda no Santos até hoje. Porque o Santos perdeu o Gabigol e deveria ficar com o Rodrigão, que era o goleador, e não ficou. Então, optou pelo Sacha, eu acho que, eu acho que o Rodrigão podia pensar muito nisso, sabe? O Rodrigão não tinha um centroavante, atacante, goleador. Tanto que o Sacha não é esse grande goleador do Santos. É um jogador que até joga... Nesse formato, o Rodrigão, que todo mundo procura, não tem, né? Exatamente. Então, é um baita de um erro do Rodrigão. Imaginar que ficando nervoso e tal, tem que entrar em forma, primeiro ponto. Entrando em forma, ele volta a fazer gol e voltando a fazer gol, aí é incontestável. Ajuda a gente aí, Rodrigão, reabilitação já. Marcelo, muito obrigada pela sua participação aqui no Tempo Extra e que venham resultados importantes e interessantes para o Atlético e a sequência da Série B. É verdade, para todos nós uma ótima quarta-feira, né? Vamos ver amanhã o Furacão. E acredito que o Atlético pode ganhar do Fluminense. Vai ser um jogo duro, viu, Monique? Você vai pra lá, né? Exatamente. Valeu, galera. Muito obrigada pela sua audiência. Fiquem aí com a programação da Rede CNT. Tchau. Esperança entrou aqui, uma luz se acendeu. Quando a dor se aproximou, o amor apareceu. Não nasce por acaso, eu sou um plano seu. Sempre esteve ao meu lado, eu sou o filho de Deus. Levanta a mão pra cima e canta, um novo tempo da esperança. Nasceu no céu um lindo dia, enchendo a casa de alegria. CNT, um canal de esperança.